Olá pessoal, eu sou o Sam, sou formado em Educação Física, sou ator, compositor, professor de música, fiz uma licenciatura em música e estou tentando fazer uma licenciatura em artes plásticas. E além de tudo isso, eu sou um homem trans. Então, eu começo me apresentando assim porque eu acho que ser um homem trans não é o que me define totalmente. Por isso, eu dei para vocês várias partes de mim para vocês me conhecerem melhor. Tudo bem? Bom, eu quero falar aqui um pouco sobre esse mês do orgulho LGBT e algumas coisas interessantes sobre esse assunto e também partir para um outro lado que eu acho que seria legal falar com vocês. Bom, o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Esse mês de junho nasceu como mês do orgulho, não foi à toa. Lá na década de 60, existia um bar em Nova York onde as pessoas LGBT se encontravam. Stonewall, se eu não me engano, o nome do bar. E naquele tempo era proibido os gays andarem na rua. Era proibido qualquer manifestação LGBT na rua. Era quase que um crime ser gay. Então, o público LGBT, as pessoas, os LGBTs eram muito perseguidos. E esse bar, ele era um bar que acolhia esse público, recebia pessoas de qualquer tipo sem nenhum problema. Inclusive esse bar, o proprietário desse bar, os proprietários eram pessoas da máfia americana. Vamos lá. Eles recebiam pessoas de qualquer tipo, qualquer gênero, qualquer situação e não tinha nenhum tipo de preconceito. Era aberto a qualquer pessoa esse bar. E o público LGBT se encontrava nesse bar várias vezes. Era muito comum a polícia invadir os bares e querer prender, agir com violência contra os LGBTs. E aconteceu que nesse dia eles estavam nesse bar e neste dia eles a polícia não encontrou a facilidade, talvez, que eles encontravam normalmente quando agiam assim, de violência contra os LGBTs. E nesse dia aconteceu uma rebelião. E com certeza foi um movimento muito violento, aconteceu alguns problemas lá que a polícia perdeu o controle da situação. E isso fez com que muitas pessoas se manifestassem a favor dos LGBTs em frente àquele bar. E esse momento, ele marcou essa história da luta LGBT pelos direitos. A partir desse dia, várias outras ações aconteceram, manifestações, pessoas dando apoio e o próprio grupo LGBT se fortalecendo, se formando, se juntando, se organizando em protestos e tudo mais, para chegar aonde a gente chegou hoje, certo? Seria muito interessante que nós não precisássemos ter um mês para falar sobre isso, não é? Porque se a gente tem um período do ano em que a gente precisa falar sobre um assunto, que esse assunto se torna pauta nesse período do ano, é porque existe a necessidade que esse assunto se torne pauta e pressupõe-se que estamos tendo então uma desigualdade. E por isso esse assunto precisa vir à tona. Assim como muitas outras ocasiões do ano, né? Vamos supor, no ano tem o mês da luta contra o suicídio, né? Que a pessoa que vai ter esse trabalho de conscientização contra o suicídio. O mês da luta contra o câncer de mama, o mês da conscientização da violência no trânsito. Então, se tudo isso acontece, é porque está acontecendo também a necessidade de que esses assuntos sejam colocados em pauta, porque as pessoas, a sociedade, não está dando
a devida atenção para o assunto. Então, por isso, acontece o mês do orgulho LGBT desde a década de 60, quando aconteceu essa rebelião em Nova York, e hoje esse mês é comemorado, é pensado, ele abre muitos debates na sociedade em vários países, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Em muitos países do mundo tem o mês de junho como o mês do orgulho LGBT, que é quando a gente vai falar sobre as nossas demandas, nossos direitos e deveres. Por quê? Como qualquer outro cidadão da sociedade, eu, por exemplo, trabalho, pago minhas contas, pago meus impostos igual qualquer outra pessoa. Então, se eu tenho os mesmos deveres na sociedade, por que que eu não consigo ter os mesmos direitos assegurados? Por que que eu preciso lutar para ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, já que os deveres são iguais? Então, nós lutamos por essa igualdade, lutamos para que isso seja cada vez mais simples, uma coisa que para de ser um bicho de sete cabeças, que seja comum, que seja normal, e quem sabe um dia não precise mais existir o mês do orgulho LGBT, não é? Que não precise mais ser uma pauta no sentido de buscar os direitos, né? Que seja só um momento para comemorar, sem pensar que a gente tem que lutar tanto para ter coisas tão simples, tão básicas, como qualquer outra pessoa tem. Mas eu não quero aqui me ater a falar sobre esses direitos, sobre esses deveres, porque, na verdade, isso já é uma coisa que está tão falada e você tem essa informação tão presente na sociedade. Você vai encontrar na internet informações sobre isso, sobre esse dia dessa revolução, sobre como foi o mês, como foi essa história no mundo, como acontece, como é no Brasil e tudo mais. Os países que aderem, os países que não aderem, a gente tem toda essa informação tão fácil, tão simples na internet, que eu acho que falar sobre isso aqui seria uma informação desnecessária, sendo que vocês podem encontrar coisas muito mais informações fazendo uma pesquisa na internet. O que seria muito legal de ficar bem claro aqui, para você que vai assistir esse vídeo, não sei como ele vai chegar a você, que você precisa pensar no seguinte: crie a sua própria forma de ter a sua própria opinião. Não vá simplesmente pela opinião de uma pessoa que te disse qualquer coisa, e não só sobre os LGBTs, mas sobre qualquer outro assunto. Tenha a sua própria forma de pensar. Pensa com a sua cabeça, não com a cabeça do outro, não com a cabeça do seu irmão, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. É lógico que quando a gente é menor de idade, a gente vai seguir sim os nossos pais, porque eles é que sabem o que é melhor pra gente, pelo menos eles estão tentando fazer o melhor pela gente. Mas eu estou falando aqui sobre pessoas que já podem ter as suas próprias impressões sobre as coisas, criar as suas próprias opiniões, e independente se você pode ou não seguir nesse momento da sua vida a sua própria opinião, porque eu, desde muito novo, sabia pensar já com a minha cabeça, mas eu deveria respeitar os limites da minha família, dos meus pais, que sempre tiveram do meu lado em questão de me orientar sobre a vida e o mundo e tudo mais. Então, logicamente, eu seguia os conceitos, as ideias dos meus pais com muito orgulho e sou muito feliz de ter feito tudo isso. Porém, eu tinha minha opinião várias vezes, a minha opinião formada não necessariamente era a mesma do meu pai e da minha mãe, né? Graças a Deus, eles sempre nos ensinaram a pensar com as nossas próprias cabeças. Então, a primeira coisa que eu gostaria é que você aprenda a pensar com a sua própria cabeça e tire suas próprias conclusões baseado nas suas pesquisas, nas coisas que você buscou saber sobre qualquer assunto, antes de já formar a sua opinião preconceituosa sobre qualquer coisa, ok? E eu não quero aqui falar sobre tudo isso que está tão falado na mídia, sendo que eu acho que eu posso dar um apoio diferente no sentido de me mostrar aqui presente
para a necessidade de quem achar que tem que falar sobre isso, ou que queira falar sobre isso, ou que tenha dúvidas sobre isso e considere que isso esteja tão longe de você. Então, eu estou numa cidade pequena de Paraguaçu Paulista e eu sei que aqui em Paraguaçu Paulista, assim como eu, existem muitas pessoas que estão aí sofrendo, calados muitas vezes, sem ter um amigo com quem conversar, sem ter com quem desabafar, não tem um psicólogo que possa dar apoio, porque a família não entende que essa pessoa precisa do apoio, ou sei lá, essa pessoa que talvez não esteja recebendo nenhum apoio nesse momento. Então, eu quero me colocar aqui como uma forma de apoio e esclarecer as coisas, esclarecer pontos de vista e também deixar claro que cada história é uma história, cada ser humano é um ser humano e cada um vai passar pela sua história. Não tem como ninguém tomar a frente, não tem como ninguém fazer com que isso seja diferente. Cada um vai viver a sua própria história. Então, sobre a minha própria história, eu gostaria de esclarecer algumas coisas sobre o fato de eu ser um homem trans e algumas curiosidades, no sentido de, assim, coisas que deixam as pessoas sempre em dúvida sobre o fato de uma pessoa, como é ser uma pessoa trans, e de uma forma que isso seja mais esclarecendo e também deixando aqui em aberto a possibilidade das pessoas me procurarem para falar sobre isso, desde que seja de uma forma respeitosa, né? Desde que seja com respeito, sem tirando todos esses tabus que a gente costuma carregar, porque as pessoas acham que quando fala sobre LGBT, a gente está falando, sempre a gente está falando sobre sexualidade, e não é, certo? Porque nós somos pessoas normais, com as mesmas demandas que qualquer outro ser humano. A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa comer, dormir, a gente precisa fazer todas as coisas que qualquer outra pessoa precisa fazer. Mas por que então que toda vez que alguém vem perguntar alguma coisa para mim, as pessoas sempre têm uma pergunta relacionada à sexualidade? Eu acho muito interessante isso. Então vamos tentar esclarecer essas coisas. Agora eu posso dizer, assim, sobre a minha própria experiência que eu passei por bastante situação difícil. Às vezes, muitas vezes ainda passo por situações difíceis. Às vezes a pessoa age com preconceito e nem se dá conta que está agindo com preconceito. Para ela aquilo nem é um preconceito, mas que pra gente chega e dói, machuca. Então, todas essas coisas são faladas nesse período, e seria muito bom que pudesse ser faladas e ditas todos os períodos do ano, né? Porque agora, assim, costuma acontecer nessa época do ano, junho, mês do orgulho LGBT, todo mundo fica bonzinho, nossa, que legal os LGBTs, ai, que lindinho. Mas a hora que um de nós vai procurar um trabalho, a gente sofre preconceito porque a gente é LGBT. Eles não falam isso, mas não importa a qualificação que a gente tenha, o tanto que a gente estudou para estar tentando aquele cargo, buscando aquele cargo. Quando eles olham o nosso currículo, toda a nossa capacitação vai por água abaixo. Então é muito lindo que haja um mês do orgulho, ok, mas só que a gente precisa mesmo é trabalhar, a gente precisa mesmo é pagar conta, a gente precisa mesmo é cumprir com os nossos deveres de cidadão, porque a gente cumprindo, a sociedade já persegue a gente, imagine se a gente não cumprir. É muito pior. Bom, eu tentei desenhar da forma mais simples para que vocês entendam mais ou menos essa sequência aí das letras da sigla LGBT. E como isso se relaciona, porque às vezes as pessoas ficam muito assim, nossa, mas como assim? Você é trans, mas você é hétero? Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de eu ser transgênero é uma coisa que acontece entre
eu e eu mesmo. E o fato de eu ser hétero é uma coisa que acontece entre mim e uma outra pessoa, que é para quem eu vou oferecer os meus sentimentos, ok? É bem simples de entender, mas as pessoas sofrem muito para entender isso, ok? Não existe regra para isso, não existe um limite para isso. Pessoas são pessoas e quem dera, né, que todos nós conseguíssemos só olhar a pessoa como através do coração, né? Se a gente pudesse não olhar para todos os estereótipos e todos os padrões e todas as ideias que a sociedade cria em volta disso. Se a gente pudesse olhar só para a pessoa, tantas pessoas maravilhosas que a gente conhece, seria assim muito mais fácil se relacionar, né? A sigla tem outras letras, né? Mas seria muito legal se a gente pudesse um dia falar sobre cada uma delas de um jeito mais separado, porque cada uma delas tem uma demanda diferente, socialmente falando. Por exemplo, quando eu falo só da minha letra na sigla, letra T do LGBT, quando eu falo só dela, só na letra T, a gente tem muitas possibilidades de assuntos e conversas. Por exemplo, as coisas que eu desejo enquanto um homem trans não são as mesmas coisas que outros homens trans vão desejar. Não existe uma regra para isso, que todos os trans querem a mesma coisa, que todas as mulheres trans queiram a mesma coisa, que todos os homens trans queiram a mesma coisa e tudo mais. A gente tem muita coisa em comum em relação às histórias que a gente vive, às histórias que a gente passa, porque a sociedade que a gente vive é a mesma e o ser humano é complicado em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer sociedade. Então, de todas as formas, a gente acaba assim vivenciando histórias parecidas em muitas ocasiões, né? Muitas, por exemplo, para aqueles que queiram mudar o nome, não são todos que queiram mudar o nome. Para os que queiram mudar o nome, existe uma luta meio parecida para todo mundo que foi atrás dessa possibilidade. Aqueles que queiram fazer uma cirurgia de readequação sexual. Depende. A luta das mulheres é diferente da luta dos homens. O caminho é totalmente diferente. As possibilidades são diferentes. Então, existem muitas coisas. Nem todos querem uma cirurgia. Nem todos querem fazer um tratamento hormonal. Tudo mais. Alguns vão entender isso só na idade adulta. Outros a gente já consegue ver desde criança já entendendo isso. Outros entendem desde criança, mas vão se segurar até a idade adulta. Outros não conseguem nem se segurar, e isso é uma coisa muito forte, às vezes, muito difícil de segurar. Então, tudo varia muito, sim, de acordo com o lugar que a gente vive, a família que a gente vive, a forma como essa família convive e tudo mais. A sociedade, o lugar e as possibilidades as chances, as oportunidades que cada um tem. Então não dá pra gente colocar todo mundo num pacote só e dizer que todo mundo é igual, que todo gay é igual, que toda lésbica é igual, que todo transgênero é igual, todo bissexual é igual. Como em qualquer outra área da sociedade, existem os bons e os ruins, e isso é assim desde que o mundo é mundo. Não adianta ficar fazendo ceninha achando que não tem. Existe gente ruim em toda a área da sociedade, existe gente boa em toda a área da sociedade. Por isso que é muito legal que cada um tire sua própria conclusão sobre cada assunto, sem se deixar influenciar tanto assim pela opinião do outro. Mas eu gostaria, antes de parar de falar, que eu acho que já falei bastante, nem sei quanto tempo de vídeo eu poderia falar. O que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: informação todo mundo tem, é só você buscar. E não buscar uma fonte só. Busque várias fontes, até que a sua opinião tenha uma formação mais estruturada sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor, ou às vezes com você mesmo. Às vezes você está aí me assistindo e pensando, eu sou
eu sou isso aí, ou eu tô nesse bolo, eu também sou dessa parte da sociedade. Talvez você esteja se descobrindo agora, talvez você conviva com alguém que seja LGBT. Então, o que eu mais quero mostrar para vocês aqui é acolhimento da minha parte e dizer para você que quer apoiar alguém, o acolhimento é o que mais a gente precisa. E é porque eu sei que é o que mais a gente precisa, porque eu precisei e preciso ainda, que eu também ofereço meu acolhimento para qualquer pessoa que possa ver esse vídeo e esteja precisando de ajuda, que não saiba por onde começar, não saiba o que fazer, não sabe como lidar com a família, que é muito difícil. A gente tem que saber ponderar um monte de coisa, a gente tem que saber se segurar, não sabe o que fazer em questões de saúde, não sabe como fazer questão de estudo e tudo mais. Então eu tô aqui, eu presto meu apoio a todos vocês. O meu contato, a professora de vocês tem, então você pode me procurar na rede social, você pode pedir apoio em qualquer lugar. Da minha parte, eu garanto que eu faço sempre o melhor para apoiar, para dar essa atenção, para ajudar, porque eu sei o quanto isso faz diferença. Quando todo mundo tá te apontando, todo mundo tá te perseguindo, aquelas pessoas que se diziam seus amigos vão te abandonando. Então, a gente precisa muito, muito desse acolhimento. Algumas pessoas conseguem esse acolhimento dentro de casa, que é o principal, que é o melhor, que é o fundamental. Mas, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir esse apoio dentro de casa, vai precisar buscar ajuda. Então, para você que tem alguém na família, que você desconfie que essa pessoa não veio falar com você ainda, antes de qualquer coisa, acolha. Não julga, porque o julgamento ele traz muita consequência ruim, principalmente para quem julga. Pra gente que é julgado, é muito ruim, mas para quem julga, é muito pior. Pode não ser no momento do julgamento, mas depois quem julga também paga um preço. Então, eu tô aqui para apoiar qualquer um de vocês que precisarem de mim ou que achar que precisa saber mais sobre esses assuntos, querem conversar, querem debater, quem sabe a gente possa um dia sentar e falar disso pessoalmente, contar essas experiências, chorar se for preciso, desabafar. Mas o que é mais importante é dizer que você não está sozinho. Você não precisa chegar a nenhum extremo que vai te fazer mal. Procure ajuda. Procure quem te acolha. Procure qualquer pessoa que vá te entender. E se você não encontrar essa pessoa, eu tô aqui, eu posso ajudar dentro da minha possibilidade, claro. E eu sempre costumo dizer assim, as pessoas me procuram para pedir ajuda e elas esperam às vezes que eu vá ajudar de umas formas muito estranhas, eu não consigo entender. E o que eu acabo cobrando delas é força. Eu sempre falo, levanta e continua. Levanta. Não dá tempo da gente ficar lamentando que a sociedade não nos aceite, que uma grande parte da sociedade, a maior parte da sociedade, ainda não nos aceita, ainda não compreende e muitos deles nem queiram compreender. Mas não dá para a gente ficar lamentando. A gente não tem tempo para isso. A gente continua tendo que levantar, pagar conta, cumprir com o nosso dever. Se a gente quiser ir para algum lugar, a gente tem que fazer pelas nossas próprias forças. A gente tem que fazer buscando, gruda em Deus, né? Quando eu falo as nossas próprias forças, eu não estou falando que eu sou o maioral que eu venci por mim, não. Não. Quando eu falo minhas próprias forças, é as minhas próprias forças pedindo para Deus. Deus, me ajuda porque eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência para eu viver a minha história do jeito que ela é e ter a minha liberdade de vida, de vivência. Que quando você se coloca dependente de outra pessoa, você perde essa sua liberdade. Você perde o direito de escolher muitas coisas sobre você mesmo.
Então, busque, faça por você mesmo. Busca a sua independência. Busca viver aquilo que você sente, aquilo que você é, sem deixar que a sociedade escolha por você. Claro que fazer isso não é sair passando por cima de todo mundo, sobre a ideia de todo mundo, rejeitando todo mundo, maltratando todo mundo. Não. É com inteligência, com tranquilidade, com Deus no coração. É só você tentar viver a sua história sem maltratar ninguém, sem fazer mal para ninguém. Só você tentar viver a sua história da forma mais saudável possível, da forma mais clara possível. Aí, se as pessoas se sentem ofendidas ou não com a sua história, com a sua vida, isso já não é mais um problema seu. Você não pisou em ninguém para chegar onde você queira chegar. Então, daí para frente, isso não é um problema seu. Faça por você, mas faça com respeito, com cidadania, com amor próprio. Amor próprio, acho que é a palavra ideal para fechar isso. Ok? Eu estou aqui aberto para qualquer pergunta, qualquer conversa. Pode me procurar. Quem não tiver meu contato, procure através da professora. O que for para ser conversado de forma saudável, que for para acrescentar na nossa vivência, eu estarei aqui, tá bom? Um beijo, fica com Deus.